Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Agora vamos para o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Antes disso, eu queria fazer só uma breve introdução a algo que eu já disse nos vídeos anteriores a respeito da cidade de Corinto, mas nesse capítulo específico ele é importante enfatizarmos isso, né? Corinto, ele se encontrava na Grécia. Grécia é o berço da filosofia, né? Dos grandes pensadores, dos professores, dos mestres. E por eles serem esse lugar de pensadores, era inconcebível aquele povo pensar na ressurreição. Bem como a seita dos saduceus, né? Eles também não criam na ressurreição. Acho que isso está em Marcos, deixa eu ver, 12... Marcos 12, versículo 18, você vai perceber lá que os saduceus, que é uma seita judaica, também não criam na ressurreição. Bem, mas estamos falando de Corinto, e Corinto, como eu disse, uma cidade se localizava na Grécia, eles também não criam na ressurreição por conta dos seus pensamentos mais racionais, mais lógicos, né? E a ressurreição é algo espiritual. Paulo, no versículo 1 ao versículo 3, ele inicia com uma exortação, com uma chamada de atenção, né? Para que eles crescem no evangelho que ele estava pregando de uma forma completa. Cristo morreu por nossos pecados, mas ressuscitou, né? Então, a morte de Cristo é pelos nossos pecados, e a sua ressurreição em glória é o que nos dá a vida eterna. Então, ele estava falando assim, olha, Cristo morreu por nossos pecados para que nós tivéssemos vida eterna. Então, Paulo está dizendo assim, vocês têm que acreditar no evangelho por completo, não só metade do evangelho, né? E como eles não criam nessa ressurreição, do versículo 4 ao versículo 8, Paulo ele prova aos coríntios a ressurreição de Cristo, né? E ele usa ali três pontos, né? Ele usa 3 pontos para provar a ressurreição de Cristo. O primeiro, através das Escrituras, né? Se você for ler lá Salmo 16, do versículo 9 ao versículo 11, as Escrituras já falavam sobre ressurreição, né? E sobre a ressurreição do Messias. Existem N versículos aqui, mas eu quero só deixar esse Salmo 16, do 9 ao 11, para a gente não estender muito. Eu também não vou abrir porque esse capítulo é um capítulo bem grande. Mas abram lá Salmo 16, do 9 ao 11, você vai perceber que ali o salmista está falando sobre ressurreição, né? Então, a Bíblia já falava, a Torá já falava, né? A Bíblia que os judeus criam, né? Já falava sobre ressurreição. Então, havia ressurreição. O salmista já estava falando sobre isso. Então, a primeira coisa que Paulo utiliza para provar a ressurreição de Cristo são as Escrituras. Então, ele se utiliza das Escrituras para falar que Cristo ressurgiu, que a ressurreição existe, né? A segunda prova da ressurreição de Cristo é que Cristo havia aparecido aos seus discípulos. E eu vou colocar aqui dentro desses 3 pontos da prova de ressurreição de Cristo que Paulo estava querendo apresentar aos coríntios. No segundo ponto, existem quatro grupos que Cristo apareceu. O primeiro grupo são aos 12. Ele apareceu aos 12, entre aspas, aos 12, né? Seria aos 11 discípulos. Mas ele aparece aos 12. Né? O segundo grupo de pessoas é para mais de 500 pessoas. Ainda Paulo enfatiza assim, olha, alguns deles já dormiram, ou seja, alguns deles já morreram, mas alguns ainda estão vivos. São provas vivas de que Cristo ressuscitou, porque eles viram a Jesus Cristo ressurreto, né? O terceiro ponto é que Tiago, irmão de Jesus Cristo, não Tiago, um dos 12 ali, né? Eu creio que seja Tiago, um irmão dos seus discípulos, que não cria em Jesus Cristo. Tiago era irmão de Jesus e não cria em Jesus Cristo. Você pode ver lá em João 7, versículo 5. Os seus irmãos não criam que Cristo era o Messias esperado, né? E provavelmente tenha crido que Cristo era o Filho de Deus a partir dessa aparição, né? Tiago acabou crendo, Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e de José, acabou acreditando que Jesus era Filho de Deus por conta dessa ressurreição, né? E ele aparece também a todos os apóstolos, né? E aqui eu tendo a crer o seguinte, Paulo já havia dito que ele havia aparecido, Paulo tinha dito que ele havia aparecido aos 12, e agora, né, um quarto grupo de pessoas, ele diz que apareceu aos apóstolos. Então eu tendo a crer que apóstolo não era somente aqueles 12, havia outros apóstolos
que talvez não tenham sido citados na Bíblia, mas havia outros apóstolos, porque ele disse, apareceu aos 12 e agora diz assim, apareceu aos apóstolos. Se ele queria trazer uma quantidade maior de pessoas que haviam visto Cristo ressurreto, ele não iria repetir o mesmo grupo de pessoas, né? Senão ele ia falar assim, apareceu aos 500. E aí lá tinha uma família e falou assim, apareceu aos 500 e apareceu a família que estava dentro desses 500. Então, ele queria trazer um maior número de pessoas que haviam visto Cristo ressurreto para provar que Cristo havia ressuscitado e que a ressurreição existe. Então eu creio assim que esses apóstolos a qual Paulo está dizendo não eram os 12, mas sim um outro grupo de pessoas ali que também eram considerados apóstolos. Né? O terceiro, então assim, através das escrituras, a aparição de Cristo, né? E nós pontuamos esses 4 grupos de pessoas. E o terceiro, a terceira prova de que Cristo havia ressuscitado, Paulo diz assim, olha, ele apareceu também para mim, ele apareceu a mim. Né? E aí eu acho que talvez essa seja uma das provas mais contundentes, porque Paulo ele não cria em Jesus Cristo e mais do que não crer em Jesus Cristo, ele perseguia aqueles que eram cristãos, ele matava aqueles que criam em Jesus Cristo. E a partir do momento que Cristo aparece para ele, ele se transforma, tocado pelo Senhor, e ele agora é um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, talvez a maior prova de que Cristo havia aparecido é porque apareceu a Paulo, né? E aí ele diz assim no versículo 8, por um nascido fora de tempo. Eu creio assim que um nascido fora de tempo porque ele foi chamado pelo Senhor quando Cristo não quando Cristo estava vivo, mas quando Cristo já havia sido morto e estava ressurreto na terra. Então eu entendo que ele quis dizer isso, que ele era um nascido fora de tempo. Olha, eu nasci, mas não era no tempo certo, né? Entre aspas, no tempo certo, né? O versículo 9, Paulo se considerava o menor de todos os apóstolos, e eu creio por quê? E aqui ele vai falar, né? Ele falou assim, que ele foi chamado depois de todos eles, né? Ele não foi chamado junto com todos eles, ele foi chamado depois de todos eles. E fora isso, ele era um perseguidor, ele matava aqueles que criam em Jesus Cristo. Né? Então, Paulo se considerava um menor. Apesar de ser o menor, né, você vai ver no versículo 10 e no versículo 11, ele entendia que ele tinha feito mais do que os outros apóstolos do Senhor. Né? E aqui eu quero deixar algo mais claro para vocês, porque a forma com que Paulo escreve, dependendo da sua interpretação, sempre vai aparecer, na maioria das vezes vai aparecer uma certa soberba. Paulo falando assim, olha, ele diz assim, olha, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então eu quero deixar algo aqui bem claro para vocês, meus queridos, olha, saber quem nós somos em Cristo, né, não é soberba. Humildade não é dizer ou entender que não é valioso. Né? Humildade é saber que nós somos o que somos por meio de Cristo. Então Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus, ele tinha a sua identidade em Cristo Jesus. E saber quem você é em Cristo Jesus não te torna soberbo. Se você é um adorador, então você é um adorador. Se você é um músico, um levita, um homem que faz parte do ministério de louvor, uma pessoa que faz parte de um grupo de intercessão, se você sabe quem você é em Cristo e essa é a sua identidade, isso não é soberba alguma, é você saber a sua posição no Senhor, né? A soberba é vou colocar na questão do ministério de louvor, que é o que eu mais, assim, talvez eu tenha participado um bom tempo da minha vida. Soberba é quando você acha que você é melhor do que os outros, sendo que você não é. Né? Soberba é você achar que você é um guitarrista excelente, sendo que você não é. Você é um cantor excelente, sendo que você não é. Isso é soberba. Mas saber que você sim é um servo do Senhor, que você sim é um profeta de Deus, que você sim é um enviado do Senhor para
uma missão, isso não é soberba. Se você realmente foi enviado pelo Senhor, isso não é soberba. Soberba é você reconhecer a sua posição. Então Paulo, que ele está reconhecendo a posição dele e compreendendo que o que ele fez e o que ele é não vem do seu merecimento, né? Mas sim vem por meio de Jesus Cristo, né? Mas a graça de Deus comigo, ele diz assim no final do versículo 10, mas a graça de Deus comigo, né? Do versículo 12 ao versículo 18, Paulo ele assume hipoteticamente, né, a premissa de não haver ressurreição. Ele vai lá, vamos imaginar então, não há ressurreição. E aí o que ele faz? Ele pontua os problemas dessa teoria, desse pensamento, dessa suposta crença, né? E aí ele vai pontuando do versículo 13 até o versículo 18. Eu vou colocar aqui seis pontuações que Paulo fez a respeito quando nós entendemos que não há ressurreição, quando nós cremos nessa premissa de não haver ressurreição. Paulo ele aceita isso, hipoteticamente, essa premissa, e ele então pontuou os problemas desse pensamento. E o primeiro está no versículo 13. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Esse é o primeiro ponto. Se não há ressurreição, a nossa pregação é vã. Né? Ele está dizendo, o que eu estou pregando para vocês então não serve para nada. Né? Porque se Cristo não ressuscitou, eu estou pregando em vão. Se não há ressurreição do corpo, a vossa fé também é vã. Vocês estão crendo em algo que não existe, né? Em algo vazio. Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição, somos falsas testemunhas de Deus. Nós somos mentirosos porque estamos falando algo que não aconteceu, estamos mentindo, somos falsos testemunhas de Deus. Né? A quinta, isso está no... meus queridos, olha, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, está no versículo 13. Se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, está no versículo 14. Se não há ressurreição, é vã a vossa fé, a nossa fé, a fé de vocês é vã também, é vazia, está no versículo 14 e no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, nós somos falsos testemunhos de Deus, nós somos mentirosos, isso está no versículo 15. Né? Se não há ressurreição e Cristo não ressuscitou, ainda estamos no pecado carregando a culpa e condenação. Está no versículo 17. E no versículo 18, se não há ressurreição, aqueles que morreram perecem. Nós não os veremos mais e é o fim de tudo. Né? O versículo 19 é um versículo que eu gosto muito de 1 Coríntios 15. Diz assim, eu vou até ler para vocês. Essas são as seis... Desculpa, meus queridos. Essas são as seis pontuações que Paulo fez. Crendo, né, se não há ressurreição, é isso que acontece. Com a pregação, com a fé, com Cristo, com os seus pecados, com a sua vida. Se não há ressurreição, esses são os problemas da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então no versículo 19 ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o que eu entendo desse versículo comparando ele ou analisando o contexto em que ele está inserido? Se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que eu acredito, né, para aquela época? Aquelas pessoas, elas vinham para Cristo ou vinham para Paulo, e Cristo mesmo já vai falar sobre isso, que eles não estavam ali porque entendiam que ele era o Messias, mas queriam se alimentar, queriam se fartar, né? Ou seja, as pessoas buscavam a Cristo, a Paulo ou os apóstolos porque desejavam talvez uma cura, desejavam que um milagre fosse realizado na vida delas, desejavam se fartar de comida, desejavam algo material, algo natural e não esperavam algo espiritual, né? E eu trago isso para os dias de hoje, né? Porque como eles não criam a ressurreição, eles só criam para Cristo nessa vida, o que eles queriam o quê? Era conforto, talvez, né? Era um conforto. Então, trazendo para os dias de hoje, é o que eu vejo desse versículo 19, é que muitas vezes hoje, quando nós buscamos o Senhor, não é porque nós cremos que Ele é a ressurreição, a primícia da ressurreição. Não, nós buscamos talvez Ele hoje por conta das nossas necessidades. Olha, porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de um emprego melhor, porque estou com um problema financeiro, porque meu casamento está indo pro buraco, porque minha filha está doente, porque meu pai está nessa situação. Então nós buscamos Cristo para esta vida, né? Eu vi uma frase esses dias no Facebook
que dizia assim, acho que a pastora Silvana que compartilhou, dizendo assim, nós estamos preocupados com cura, mas o Senhor está preocupado com arrependimento. Essa é uma verdade. E se encaixa muito bem nesse versículo 19, né? Nós estamos preocupados para essa vida. E o Senhor está preocupado para a vida eterna. Por quê? Porque há ressurreição em Cristo. Então Cristo está mais preocupado e o Senhor está mais preocupado com a nossa vida, se encontrar nele, para que no dia da redenção, no dia do juízo, nós encontremos redenção, do que na verdade sermos curados nessa vida e nos afastarmos de Deus. Não adianta nada eu ser curado de uma enfermidade, né? Eu estou lá buscando o Senhor, Senhor me cura, Senhor me cura, me cura, me cura, e o Senhor vai e te cura, e você, depois de curado, se afasta do Senhor e vive sua vida de qualquer forma. Eu creio que não é esse o desejo do coração do Pai. Eu creio que o desejo do coração dele é que todos sejam curados, todos sejam libertos, todos sejam abundantes financeiramente, espiritualmente. No entanto, a festa no céu, a Bíblia diz, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Ou seja, o que Deus quer é arrependimento, mais do que cura, mais do que milagres, mais do que sinais, prodígios e maravilhas. Deus, ele deseja um coração arrependido e um coração transformado. Então nós temos que esperar no Senhor, não somente para essa vida. Sim, Deus tem cura, sim, Deus tem prosperidade, sim, Deus tem milagres, sim, Deus tem N bênçãos para as nossas vidas, inúmeras bênçãos para as nossas vidas, né? Porém, o que mais importa é a tua salvação, é o arrependimento, é a transformação da sua vida. Amém? Por quê? Porque nós teremos uma vida eterna com o Senhor. No versículo 20, Paulo ele afirma sim, Cristo ressuscitou, sendo o primeiro dos que morreram. Ele diz assim, olha, Cristo ressuscitou sendo o primeiro, ele era a primícia, né? A primícia daqueles que ressuscitaram. Eu sei, meus queridos, que a Bíblia ela conta várias passagens de pessoas que ressuscitaram até mesmo de Jesus Cristo. Mas Cristo, ele é a primícia, né? Ele diz assim no 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então, Cristo, ele é o primeiro daqueles que morreram e ressuscitaram. Eu sei que a Bíblia, até mesmo antes de Jesus Cristo, houve várias pessoas que ressuscitaram, né? Acho que pelo menos umas 10 pessoas ali, né, ressuscitaram na Bíblia. Algumas antes, outras depois. Tá, mas Cristo foi o único que não experimentou a morte natural pela segunda vez. Todas essas outras pessoas morreram de novo. Cristo não morreu, né? Ele ressuscitou para uma vida eterna. Aqueles ressuscitaram para uma morte natural novamente. Então, por isso que a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, né? O versículo 21, versículo 22 é uma comparação entre Adão e Cristo, né? Adão, pecado e morte, Cristo, ressurreição e vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa analogia entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo, você pode procurar em Romanos 5, do 12 ao 19. Será uma explicação um pouco mais abrangente, será uma explicação melhor e talvez vocês consigam compreender essa analogia um pouco mais profundamente que Paulo está fazendo aqui. Então procurem lá Romanos 5, do 12 ao 19. Paulo vai estar fazendo essa comparação entre Adão e Cristo, né? O 23 ao 26 fala a respeito da segunda vinda de Cristo, que completará a colheita da primícia que foi Cristo ressurreto. É o que a gente disse no versículo 20, né? E se você quiser entender um pouco mais a respeito desse versículo 23 até o versículo 26, leiam Apocalipse 19, do 11 até o 21, e Apocalipse 20, ele completo, do 1 ao 14, né? Talvez você vai ter uma compreensão melhor a respeito da ordem dos acontecimentos dessa segunda vinda de Jesus Cristo, né? Dependendo da sua interpretação escatológica, né? Porque existe algumas divergências de interpretações entre um grupo e outros grupos, né? Entre vários grupos, na verdade, né? Mas o capítulo 19 e o capítulo 20, ele vai dar um panorama, né? Eu vou passar uma sequência aqui, né? Uma sequência básica, principalmente para quem é pré-milenista, né?
A vinda, então vamos lá. No versículo 23 fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso vai acompanhando lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21, e Apocalipse 20, do 1 ao 14, tá? Então assim, ó, a segunda vinda de Jesus Cristo. Acontece a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, tá? No versículo 23, isso daqui de 1 Coríntios, tá? Versículo 25 de 1 Coríntios 15. Cristo governa por 1000 anos. É o que vai acontecer. E, como eu disse, vai fazendo essa comparação lá com Apocalipse 20. Versículo 24. Cristo vence o diabo. É uma sequência isso daqui. Vai por 25, volta por 24, mas é uma sequência que eu estou passando para você. Cristo vence o diabo. Uma segunda ressurreição acontece para juízo e morte. Isso está no versículo 26. Então, o Senhor, depois de vencer a morte, que você vai ler lá em Apocalipse, ele entrega, então, agora o governo nas mãos de Deus. É uma sequência simples, assim, sem a gente aprofundar muito, né? Pode haver diferenças dessas sequências também, dependendo da sua formação escatológica, né? Mas é uma sequência simples de se compreender, lendo 1 Coríntios 15, do 23 ao 26, e lendo Apocalipse 19 e Apocalipse 20, né? Então vou lá repetir, ó. Jesus vem pela segunda vez, a primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam e irão governar com Cristo por 1000 anos, né? Cristo, então, o diabo é solto, Cristo vence o diabo e a morte. Acontece a segunda... Cristo vence o diabo, acontece a segunda ressurreição para juízo e morte, então a morte também é lançada no fogo. Então Cristo vence a morte. Então ele entrega o governo ao Senhor. É uma sequência simples, uma sequência que eu acho que todos vão poder compreender, né? Mas como, volto a dizer, meus queridos, existem inúmeras formas de se interpretar Apocalipse e existe inúmeras teorias a respeito de como será o fim dos tempos, né? Então essa é uma delas, tá? Somente uma delas. Então se você quer se aprofundar, tem que estudar mais afinco, né? Procurar lá, é sobre escatologia. Amém? No 27 ao 28, fala sobre a sujeição de Cristo a Deus, o Pai, né? Porém, como eu já falei a respeito de submissão, de autoridade nesses capítulos anteriores aqui de 1 Coríntios, eu entendo da mesma forma. Cristo, ele se sujeita ao Pai, porém não uma posição de inferioridade, né? Por quê? Porque Cristo também é Deus, mas ele tem a sua função. Então ele cumpre com a sua função e entrega a Deus Pai. Então o Deus Filho cumpre a sua função e entrega ao Deus Pai para que Deus Pai possa cumprir com a função dele, né? É uma submissão, mas não uma posição de inferioridade. Mas é como eu disse lá, é como um relacionamento de homem e mulher. Há uma submissão, mas não uma posição de inferioridade. É mais uma questão de organização, de ordem para que as coisas corram bem, né? Então eu entendo o 27 e 28 dessa forma. Cristo, Deus Filho, se sujeita ao Deus Pai, não por ser inferior, mas por uma questão de organização, de ordem, tá bom? No versículo 29, é um versículo bem complicado. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. De outra maneira... Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Né? Existem duas questões aqui. Três questões que talvez se encaixem nesse versículo. A primeira, que aqueles que se batizavam por causa dos mortos, eles estavam se batizando no lugar de alguém que morreu sem batismo. Por exemplo, eu tive um irmão que faleceu, meu irmão chama Eduardo, né? E é como se eu fosse batizar no lugar dele. Ele falou assim, olha, eu estou me batizando aqui, mas estou representando o meu irmão que já faleceu, né? É isso que Paulo, que é uma das interpretações que nós podemos ter a respeito desse versículo, né? Eu me batizei por causa do meu irmão que faleceu, ele morreu sem batismo, então eu me batizo, né? E aí Paulo fala assim, mas se não há ressurreição, por que vocês estão se batizando por causa das pessoas que já morreram? É isso que ele está querendo dizer, né? Uma segunda interpretação, talvez essa que seja que menos eu consigo entender,
é que assim, olha, eles se batizavam por causa dos mortos. É como se alguém pregou o evangelho para mim, né? Só que ele morreu. E depois que ele morreu, eu criei. Então eu me lembro dessa primeira pessoa que me pregou o evangelho e eu sou batizado. Me batizei por quê? Porque aquela pessoa que morreu pregou o evangelho a mim. Ele morreu, só que não viu eu ser batizado. Então eu estou batizando por causa daquele cara que morreu, por causa daquele morto. Não, mas essa é a interpretação que eu menos compreendo que se encaixe nessa passagem. E há uma interpretação que é a interpretação assim, nós que somos cristãos, nós nos batizamos por causa de Cristo, aquele que morreu. Então nós nos batizamos por causa dos mortos. Por causa de um morto, né? Ou seja, essa é a nossa fé. Nós nos batizamos por uma pessoa que já morreu. E se não há ressurreição, por que nós estamos batizando por conta de Cristo? Né? Se não há ressurreição, não tem o porquê fazer isso. Então, são essas três interpretações que eu consegui compreender desse texto. Mas, enfim, a ideia central não é saber se eles se batizaram no lugar de alguém, ou por causa de alguém que já morreu, né, que havia pregado o evangelho para ele, ou por realmente ser por conta de Cristo. O que Paulo estava enfatizando aqui é assim, olha, se não há ressurreição, por que vocês estão batizando em relação aos mortos? Não há ressurreição, não tem o porquê vocês se batizarem pelos mortos, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 29. O que ele quer enfatizar é a ressurreição. Ela existe. Se ela não existe, por que vocês fazem isso? Né? Então é isso que ele está dizendo. Do 30 ao 32, Paulo está mostrando assim, o que a ressurreição implica na nossa vida, né? No nosso dia a dia, na nossa vida prática, no nosso cotidiano, né? Porque o que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, ó, se não há ressurreição, por que eu vou sofrer por conta de Cristo? Por que eu vou abrir mão de conforto? Por que eu tô... E Paulo está enfatizando principalmente a vida dele. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou caminhando de um lugar para o outro pregando evangelho, sendo açoitado, sendo apedrejado, sendo cuspido, sendo torturado, apanhando, sendo enxotado dos lugares? Se não há ressurreição, por que eu estou fazendo isso? Por que nós fazemos isso? Por que nós sofremos, então? Se não há Se não há ressurreição, e na ressurreição nós entendemos que é um lugar onde não haverá, após a ressurreição não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte. Se não existe essa ressurreição e essa vida eterna, por que eu estou desperdiçando a minha vida hoje fazendo o que eu estou fazendo? Não tem o porquê, né? É isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim, melhor é aproveitar a vida, comer, beber, porque nós vamos morrer. Né? Tem até uma frasezinha em espanhol, viva la vida. Então, viva a vida, vá viver a sua vida. Se não há ressurreição, viva a sua vida, aproveita o máximo que você puder, né? Se não há ressurreição, não tem necessidade de se privar de nada, né? E como eu disse, principalmente Paulo estava desperdiçando a vida dele com algo vazio, porque ele não teria recompensa daquilo que ele estava plantando aqui nessa terra, né? Ele estava se desgastando à toa, porque se não há ressurreição, ele está desperdiçando a vida dele, né? E ali nesses versículos, né, do 30 ao 32, ele diz assim no 32, se como um homem lutei em Éfeso com feras, né? O que eu quero enfatizar aqui é que Paulo, quando ele escreve essa carta de 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. E ele estava enfrentando dificuldades ali. E aí a questão é, por que eu estou enfrentando essas pessoas, essas feras, essas pessoas que querem me matar, se não há ressurreição? Eu vou parar então de pregar o evangelho, vou viver a vida, né? Vou ter um conforto, vou beber, vou comer, vou descansar, porque, né, é só essa vida mesmo, não tem outra. Então não tem o porquê de eu desperdiçar minha vida. E aí, gente, trazendo para os dias de hoje, o que eu quero dizer? Talvez se nós não prestarmos atenção no nosso caminhar, no nosso dia a dia, talvez nós estejamos como essas pessoas, né, que não acreditam na ressurreição. Queremos aproveitar a vida hoje, queremos viver a nossa vida e gozar da nossa vida hoje, e não nos preocupamos com a ressurreição do corpo. Por quê? Porque talvez nós não cremos nisso.
Então nós queremos o quê? Ah, vamos fazer isso, vamos beber, vamos fumar, vamos usar droga, vamos transar mesmo, vamos enfiar o pé na jaca, por quê? Porque a vida é uma só. A vida é uma só e depois nós não tem, morre e aí acabou. Cara, existe a vida eterna. Se você está em Cristo Jesus, existe a vida eterna. E a vida eterna vai ser alegria, alegria sem medida, né? Então, temos que pensar muito nisso, né? Então, voltando lá. Paulo escreve essa carta de Éfeso e você lendo ali o Atos 19, você vai perceber o que estava acontecendo em Éfeso, né? Alguns relatos, né? Eu creio que havia muita coisa que Paulo enfrentava em Éfeso. No entanto, esses são alguns dos relatos que acontecem em Éfeso, tá? Em Atos 19. Versículo 33 é uma citação de Menander, é um escritor ateniense, se eu peguei a informação na internet aqui, na Bíblia aqui, né? Conhecido pelos coríntios, e a citação dele no 33 diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? É um ditado muito popular também, só que me lembra Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então eu entendo que esse ditado, essa citação de Paulo aqui, citação de Menander por Paulo, ela encaixa muito bem com o Salmo 1. Né? O versículo 34 é mais uma exortação aos coríntios, né? Que eles recuperem o bom senso, voltem à sobriedade, parem de pecar. E aí Paulo diz assim, olha, alguns de vocês nem conhecem a Deus, isso é uma vergonha, vocês não conhecerem a Deus. Então Paulo está exortando aquele povo. Do 35 ao 41, é uma pergunta, e no 35 a pergunta está escrita ali, diz assim, ó, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm, né? Essa questão, a resposta de Paulo, eu creio que é uma resposta bem simples. E eu vou tentar traduzi-lo para vocês aqui, ó. Primeiro, Paulo no versículo 36, ele diz assim, a semente morre antes de germinar. Ou seja, o corpo deve morrer antes de ressuscitar, né? Antes de ressuscitar, então o corpo precisa morrer. Então, a semente é plantada, antes de germinar, a semente tem que morrer. Então, a ressurreição será assim, o corpo morre, né? É necessário morrer, né? E depois nós vamos ver que ele vai explicar a respeito dos que estão vivos. Mas ele está falando assim, olha, morre e aí ressurge. Tá. A segunda coisa que ele fala, né? E aí está no versículo 37 e 38. Planta-se a semente. E o que nasce é bem diferente, é uma planta. Então, assim, a semente é plantada e o que nasce é uma planta. Então, são coisas diferentes. E o que eu entendo aqui, eu vou falar de uma interpretação minha, não é, né? Mas é uma interpretação minha. O que eu entendo é que nós não seremos totalmente iguais ao que nós somos hoje, fisicamente falando também. Não somente a carne se transforma em algo espiritual, né? O corrupto se torne algo incorrupto, incorruptível. Não somente isso, mas fisicamente nós também não seremos iguais, né? Ao que somos hoje. Pois o que planta é uma semente e o que nasce é uma planta. O Paulo está fazendo essa comparação de ressurreição com uma semente. Né? Ou seja, o nosso corpo é uma semente e quando somos plantados na terra, quando nós morremos, o que nasce é uma planta. O Marcelo ressurreto vai ser diferente do Marcelo que foi plantado. Né? E como que eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo? Né? Eu não entendo que nós seremos iguais. Poderemos ser parecidos, mas não iguais. Por que eu estou dizendo isso? Né? Eu vou colocar três coisas aqui que a gente lê na Bíblia que a gente vai perceber. Em João 20, do 11 ao 18, Maria Madalena ela não reconhece Jesus Cristo quando ele está falando com ela. Ele já estava ressurreto, ela não percebe que era Jesus Cristo. Em Lucas 24, 13 a 21, os discípulos no caminho de Emaús também não reconhecem a Jesus Cristo. Jesus Cristo está andando com eles ali, o Jesus Cristo ressurreto, falando com eles, e eles não percebem que é Jesus Cristo. Uma outra passagem é João 21,
do 1 ao 4, né? Quando os discípulos saem a pescar e o Senhor Jesus Cristo aparece na beira da praia e eles não percebem que era Jesus Cristo que estava ali à beira da praia. O que eu entendo? Que talvez Jesus, no corpo natural, era de um jeito e quando ressuscitou, não que ele fosse diferente, é totalmente diferente. Não, o cara era verde e nasceu azul. Não, não é isso. Mas ele era parecido, no entanto, não exatamente igual. Né? E eu digo por que parecido? Porque em João 20, 26, né? Tomé chega ali, não acredita que é o Senhor, então ele tem que tocar com os dedos as feridas da mão de Jesus, né? A ferida na lateral do corpo dele. Então ele tem que tocar para ele entender que é Jesus Cristo, né? Então eu digo assim, é parecido, porque ele tinha as marcas, mas não totalmente igual, porque nem todo mundo estava reconhecendo que era Jesus Cristo. Então, gente, é só uma teoria, não é algo assim concreto, mas é um pensamento, né? E você tem a sua interpretação, leia, se você conseguir compreender essas questões, legal, compartilhe com a gente, que a gente está aberto a mudanças também, né? Desde que seja embasado biblicamente, amém? Então, a primeira coisa, semente morre antes de germinar. Segunda coisa, o que planta é uma semente, o que nasce é uma planta. Então, planta semente e planta são diferentes. A terceira coisa que Paulo explica nesses versículos é que nós não seremos todos iguais, porque existem sementes diferentes, né? Ele fala assim, existe a carne de um animal, de terrestre, de uma ave, de um peixe, existe a carne do homem. Então, são sementes diferentes. Então, nós seremos plantas diferentes, então nós somos diferentes, então nem todos seremos iguais. Na ressurreição nem todos nós seremos iguais, nós seremos diferentes. E a quarta coisa que eu compreendi que a glória de um será diferente da do outro. Quando nós lemos o versículo 40, 40 e 41, isso. 40 e 41 nós entendemos isso, né? Que a glória de um será diferente da glória do outro. Né? Então nós compreendemos que morre antes de uma planta nascer, a semente morre, precisamos morrer para ressuscitar. Semente e planta é diferente. A terceira coisa é que seremos diferentes, né? Porque cada um é uma semente e a glória de um será diferente da glória do outro, tá bom? É o que eu compreendi desse texto, meus queridos. Como eu disse, se você interpreta de outra forma, mande para nós aqui que eu também quero aprender um pouco mais. Amém? Do 42 ao 44, né? Paulo ele escreve o esplendor da ressurreição, né? O que era corrupto, desonrado, fraco e natural, torna-se incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual, né? Ou seja, a gente acha que nós estamos morrendo, nós estamos vivos, estamos caminhando para a morte. E Larry Moody, não é D.L. Moody, mas Larry Moody, ele tem uma frase que diz assim, não estamos na terra dos vivos e rumando para a terra dos mortos, estamos na terra dos mortos e tentando alcançar a terra dos vivos, né? Ou seja, nós estamos mortos e tentando alcançar a vida eterna. Então nós somos corruptos, um corpo corruptível, desonrado, fraco e natural, para algo sobrenatural, incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. Então nós estamos rumando para a terra dos vivos. Amém? Do 45 ao 49, novamente a comparação entre Adão e Cristo, né? Como nos versículos 21 e 22 desse mesmo capítulo, né? Como eu disse, leiam lá Romanos, deixa eu pegar aqui, Romanos 5, do 12 ao 19, você vai perceber essa comparação. Mas aqui, o que Paulo está dizendo a respeito de Adão? Adão era alma vivente, ou seja, era um ser vivo, tá? Natural, formado da terra. E Cristo era um espírito vivificante, ou seja, é aquele que dá vida. Alma vivente é um ser vivo, mas quem deu a vida é Jesus Cristo. Ele é espírito vivificante, aquele que dá vida, né? Então Cristo é espírito vivificante, espiritual e veio do céu. Não se formou na terra, mas veio do céu. Então, assim como nós fomos terrenos, assim como Adão, nos tornamos pessoas espirituais, então nós também temos que buscar nos tornarmos sempre mais espirituais, né? Eu acredito que o processo da ressurreição já começa no momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, né? Então o Espírito Santo vem habitar em nós tentamos deixar de ser carnais, homens carnais, e buscamos ser homens espirituais, né? Do 50 a 52,
você vai perceber ali que Paulo está dizendo assim, olha, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, né, o reino de Deus, então é necessário uma transformação. Os que já morreram ressuscitarão já transformados nesse corpo glorioso, né, nesse corpo espiritual, nesse corpo poderoso, incorruptível, né? E depois os que estiverem vivos serão transformados, né? Ou seja, em uma parte ele fala assim, como é que serão a ressurreição do corpo? Como é que eles vão ressuscitar? Ele fala assim, ó, primeiro tem que morrer. Para ressuscitar, primeiro tem que morrer. Ele vai explicando ali no versículo 35 até o 39. Né? E agora ele fala assim, a respeito dos vivos, nós seremos transformados. O nosso corpo natural também irá ser transformado num corpo espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem como um corpo como o nosso habitar no reino de Deus. Né? Nós precisamos ser transformados. Então é o que ele diz assim, olha, e Paulo cria que ele seria transformado, porque ele veria a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não morreria antes disso, ele veria a glória do Senhor nos céus, nas alturas, né? E ele seria transformado pelo Senhor, ele não iria encontrar a morte. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala assim, e nós seremos transformados. Ele cria veementemente que ele seria transformado e não morto. Né? Do 53 ao 55, Paulo explica o que deve acontecer para podermos herdar o reino. Então se cumprir Isaías 25:8 e Oséias 13:14, que ele diz assim, olha, tragada foi a morte pela vitória, Isaías 25:8. E Oséias diz assim, Oséias 13:14, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. Então assim, o que precisa acontecer? Precisamos ser transformados. Então se cumprirá o que foi dito por Isaías e por Oséias. Né? A morte foi tragada pela vitória. Né? Então, o 53 ao 55 é exatamente isso. O 56, gente, eu vou dar uma atenção especial aqui, né? Só para a gente poder entender. Né? 56 fala assim no começo, o aguilhão da morte é o pecado. Foi o pecado que nos sujeitou à morte. Em Romanos 6:23 diz assim, olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado. Né? Adão pecou e nos sujeitou à morte. Né? Quando Adão peca, ele nos sujeita à morte. Nós não fomos criados para morrer, nós iríamos viver eternamente. E no Jardim do Éden, se você não leu o Gênesis ali, eu vou te dar um spoiler aqui. Né? No Jardim do Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore é a árvore que eles não poderiam comer, né? Porque eles estariam em desobediência ao Senhor, estariam em pecado, né? E é o que aconteceu. No entanto, havia uma outra árvore importante naquele jardim, que é a árvore da vida. Né? A árvore da vida você vai ler ali em Gênesis 2:9. Né? Após desobedecer, cair em pecado, Adão e Eva, eles são expulsos do Éden para que não encontrassem a árvore da vida. Isso está em Gênesis 3:12. E essa árvore, nós também encontramos a respeito dela em Apocalipse. Olha para você ver. Gênesis ligado ao Apocalipse, né? A árvore da qual comeremos quando encontrarmos salvação. Está lá em Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22:14. Né? Então, o que a gente entende? Não éramos para morrer, né? Mas o pecado, né? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado nos trouxe a morte, né? E a ressurreição de Cristo é o penhor do nosso retorno à eternidade, né? Não morreríamos. Adão peca, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, é a morte. Então Jesus Cristo vem, né? E através de um só homem vem a ressurreição e a vida. Ou seja, como diz ali o versículo 20 desse 1 Coríntios 15, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo é o penhor do nosso retorno à eternidade. Ele é o primeiro daqueles dos ressurretos e nós viremos depois dele. Né? Se nós morrermos em Cristo, ele foi o primeiro e se nós morremos em Cristo, nós também ressuscitaremos para a eternidade. Então, Cristo ele é o primeiro, é a primícia, ele é o penhor de que nós iremos ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? E a segunda parte diz assim, olha, a força do pecado é a lei. É engraçado nós dizemos assim que a força do pecado é a lei, né? Romanos 7, do 7 ao 25, vai explicar muito bem sobre isso. Então, leia lá, mas eu vou fazer um resumo aqui.
A força do pecado é a lei, porque sem lei não há pecado. Não saberíamos o que é pecado. Como temos a lei, sabemos quando erramos. Se não soubéssemos a lei, não haveria culpa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você está numa sala ali e existe uma porta. Na porta não existe placa nenhuma, então você vai e entra. Beleza. Você cometeu algum erro? Não, porque não tinha placa nenhuma, você entrou naquela porta lá, você estava procurando alguma coisa, talvez estivesse naquela sala. Você abre a porta e entra. Se na porta estivesse escrito não entre e mesmo assim você entrou, o que você fez? Você desobedeceu uma lei. Então você errou. Se não houvesse essa placa, você, mesmo que fosse errado entrar naquela porta, você não saberia que tinha errado. Não sei se vocês estão me compreendendo. Por conta da lei, por conta dessa placa, você sabe que é errado entrar. E você vai se sentir culpado se você entrar por essa porta. Porém, se fosse errado entrar nessa porta e não houvesse a placa, você entraria e não sentiria culpa alguma. Por quê? Porque não havia lei naquele momento. Então, a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei nos mostra que nós estamos errados. É isso. É isso que está querendo dizer esse versículo. Amém, meus queridos? Mas leiam lá Romanos 7, do 7 ao 25, que vocês vão compreender com mais clareza. O 57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, não vivemos mais na lei, e sim na graça. E através de Jesus Cristo, nós não precisamos... Nós precisamos sim andar na lei, porque o amor a Deus nos faz andar na lei, mas isso não é isso que depende a nossa salvação, porque a nossa salvação veio mediante a morte de Jesus Cristo, que levou os nossos pecados sobre ele, nossas transgressões, toda a nossa culpa, ele levou sobre ele. Existe a lei e nós devemos obedecê-la? Sim, nós devemos obedecê-la. No entanto, não, a nossa salvação não depende disso. Graças a Deus por Jesus Cristo, né, que por intermédio de Jesus Cristo nos dá vitória. É isso que está dizendo o versículo 57. O 58, que perseveremos no Senhor, em suas obras tenhamos fé, na sua obra tenhamos fé, a fé de redenção de Jesus, fé na obra de Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo, permaneçamos firmes que o nosso trabalho não será em vão. Amém, meus queridos? Esse é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Espero que todos tenham entendido. Se você não entendeu, por favor, mais uma vez eu digo, entre em contato com a gente para que a gente possa sanar as suas dúvidas, caso nós saibamos. Caso não saiba, vamos pesquisar juntos para que possamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.